Atenção, esse vídeo não é uma consulta médica. Procure seu médico de confiança. Você sabia que essa não é a primeira epidemia por coronavírus que enfrentamos nos últimos anos? Quer saber mais sobre este assunto? Então assista o vídeo até o final. Olá! Meu nome é Vanessa Cristine, sou médica clínica geral e você está em mais um episódio do canal Hipocondria. Ultimamente só se fala no tal do coronavírus. Seja na internet, Facebook, Twitter, jornal, WhatsApp. E o problema é que junto com isso tudo vem, infelizmente, as fake news. Então vamos começar explicando o que é esse tal do coronavírus? Acontece que o coronavírus não é um vírus só, ele é uma família de vírus. E que a gente já teve outras epidemias por ele há alguns anos atrás. A gente só não está lembrado. No geral, o coronavírus causa desde resfriados assim mais leves até gripes bem fortes, bem graves que podem levar a óbito. Dentre esses coronavírus que causam doenças mais graves, é possível a gente lembrar de dois. Então, lá em 2002, na China, teve uma epidemia pelo que ficou conhecido como SARS-coronavírus. SARS vem do inglês, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Era uma infecção por um tipo de coronavírus que acometeu várias pessoas, fazendo síndrome gripal, fazendo pneumonias graves e levando a óbito. Na época, a letalidade dessa infecção estava em torno dos 10%. O que quer dizer que de cada 100 pessoas que contraíam o vírus, 10 acabavam indo a óbito. Já em 2012, a gente teve uma outra epidemia por um outro coronavírus, que ficou conhecido como MERS coronavírus. Era uma síndrome respiratória aguda lá do Oriente Médio. Só que essa foi bem mais grave. A letalidade dela ficou em torno de 35%. Já esse novo coronavírus, a gente ainda não sabe muita coisa sobre ele, mas os casos começaram a aparecer o ano passado, em 2019, na China, e a letalidade dele está em torno de 2 a 3%, ou seja, a cada 100 pessoas, 2 a 3 têm ido a óbito. Só que a gente ainda está muito no começo dessa epidemia e ainda tem muita coisa para saber, para se descobrir sobre esse novo vírus. Agora, algo interessante é que essas epidemias sempre aconteceram e provavelmente vão continuar a acontecer. Isso porque os vírus sofrem mutações de tempos em tempos, e aí quando pega uma população que não tem imunidade contra ela ainda, é isso que acontece. E hoje a gente ainda tem um agravante, que é a questão da globalização, né? Em 12 horas, menos de 24 horas, você já está do outro lado do mundo espalhando todos esses bichinhos por aí. É importante comentar também que, apesar do coronavírus ter uma manifestação clínica, ou seja, desenvolver sintomas muito parecidos com a gripe, ele é outro vírus. Coronavírus é coronavírus e o vírus da gripe é a influenza. Você deve lembrar da famosa influenza H1N1, ou a gripe A, que ficou conhecida como gripe suína, lá em 2009. Mas de onde que surgiu esse novo coronavírus? Veja, os primeiros casos que apareceram na China, teve relatos de pessoas que tinham tido contato com animais num grande mercado lá. E acredita-se, que as primeiras transmissões foram de animais para pessoas. Mas agora, a principal forma de contaminação é pessoa a pessoa mesmo. Ou seja, através do espirro, da tosse, das mãozinhas, daquela secreção que às vezes fica ali compartilhada no copo, no garfo. E essa é a forma de transmissão de várias doenças, inclusive da nossa gripe aí que acontece todos os anos. Por isso aqui vale a pena a gente lembrar da famosa etiqueta da tosse, que é, se você tiver resfriado, tiver com gripe, não usa a mão para tossir. Se você tiver um lencinho de papel, usa e joga fora. E se não tiver, você usa aqui essa parte do braço, tá? Lembrando que assim que puder, lava a mão com água e sabão ou higieniza a mão com álcool gel, tá certo? Mas Vanessa, depois de entrar em contato com uma pessoa que está confirmada o caso, quanto tempo depois eu começo a manifestar os sintomas? Esse período entre o contato até o início dos primeiros sintomas é conhecido como período de incubação e gera em torno aí de uns 5 dias, mas pode se estender para até 2 semanas.
É por isso que os casos suspeitos são aqueles de pessoas que estiveram na China nos últimos 14 dias. E em relação à imunidade? Então, como é novo, a gente ainda não sabe se quem teve o diagnóstico dessa doença confirmado vai ter imunidade contra ela para o resto da vida. Vacina também não existe ainda, mas já está sendo pesquisada. Então é importante lembrar que a vacina da gripe, que deve ser tomada todos os anos, não protege contra esse novo vírus. E em relação aos sintomas? Sabe aquela velha expressão, trocar o pneu com o carro andando? Então, é mais ou menos o que está acontecendo agora. Porque a gente sabe que o quadro clínico geral é de uma síndrome gripal, ou seja, febre, dor de cabeça, mal-estar, sintomas respiratórios como tosse, falta de ar, dor no corpo, mas a gente ainda não sabe exatamente que outros sintomas podem estar associados ou exatamente quais complicações podem ocorrer. Isso a gente só vai descobrir conforme novos casos forem surgindo e forem sendo estudados e analisados para poder traçar um novo perfil dessa doença. Mas Vanessa, se esse tal coronavírus é muito parecido com uma gripe, como é que vai diferenciar? É aí que o papel dos serviços de saúde é bem importante. Porque realmente, gente, se hoje chega uma pessoa com febre aqui na minha frente, pode ser N diagnósticos diferentes. Pode ser pneumonia, infecção urinária, apendicite, diverticulite, pode ser gripe, pode ser várias coisas, né? Se for febre e mais algum sintoma respiratório, ou seja, uma síndrome gripal, o principal diagnóstico hoje no Brasil seria de influenza. Lembra aquela influenza H1N1 que a gente falou, que deu lá em 2009? Então, ela não acabou não, tá? Todos os anos tem vários casos confirmados e vários óbitos pelo influenza H1N1 lá da gripe suína. Acontece que como não é mais novidade, a gente acaba não dando tanta bola assim. Mas só para vocês terem uma ideia, no ano passado foram mais de 1.100 mortes por gripe. E olha que tem vacina. Também é importante lembrar que a gente vive atualmente aqui no Brasil uma epidemia de sarampo, uma epidemia de dengue, que a febre amarela estava em alta não faz muito tempo e que essas doenças estão sempre por aí, sempre vão ter que ser suspeitadas antes ainda de você pensar em coronavírus. Então, se você é um profissional da saúde e vai atender um paciente com febre e sintomas respiratórios, o que você deve fazer? Primeiro, você vai identificar se ele veio da China ou se ele teve contato com casos confirmados ou suspeitos de coronavírus nos últimos 14 dias. Se não teve, não é um caso suspeito para coronavírus, mas continua sendo um caso suspeito para gripe. Então, o que tem que ser feito? Oferecer uma máscara daquela comum cirúrgica, orientar que esse paciente fique mais isolado dos outros para não sair contaminando todo mundo, orientar a higiene das mãos frequente, uso de álcool gel e, se esse paciente for internado, ficar num quarto isolado. Em relação àquela máscara diferente, a N95, sabe? Quando que está indicado usar? Quando o profissional de saúde for entrar no quarto daquele paciente que está em isolamento respiratório ou quando for fazer algum procedimento que gere aerossóis, que ficam mais tempo no ambiente, que é o caso da intubação, de um exame como uma broncoscopia, uma aspiração, aí tem a indicação de usar aquela máscara N95. Acontece, gente, que esses procedimentos que eu tô comentando aqui não são diferentes do que já é recomendado para qualquer caso de síndrome respiratória aguda grave. Mas como já falei, a gente esquece quando sai da mídia e acaba deixando de seguir os procedimentos como eles são recomendados. Por ser uma doença nova, essas são as recomendações atuais do Ministério da Saúde. Mas tudo pode mudar, né, conforme a doença evoluir e novas coisas forem surgindo aí nos próximos dias e semanas, tá? Por último, gente, eu queria lembrar que toda essa vigilância epidemiológica de ver casos suspeitos, de criar manuais, orientações técnicas, de pesquisar os vírus que estão circulando, de orientar a fabricação de novas vacinas, tudo isso é competência do SUS. Então, valorize esse sistema de saúde que a gente tem aqui no Brasil.
Outra dica que eu queria te dar também é um telefone, um número de WhatsApp lançado pelo Ministério da Saúde, onde você pode mandar dúvidas sobre aquelas correntes que circulam na internet, que circulam no WhatsApp. Então, é uma forma de combate às fake news. Eu vou deixar o número desse WhatsApp aqui embaixo para que você possa mandar suas dúvidas quando surge uma corrente dessas com informações que você não sabe se são verdade ou não. Se você gostou desse conteúdo, acha que ele foi importante para você e pode interessar outras pessoas, compartilhe. Compartilhe no grupo da família, nos grupos de plantão. Aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Tchau!